Mais uma vez nós estamos aqui, né? Queremos agradecer a Deus, pastor Gilmar, que confia na gente, né? A irmã Rafinha, que sempre coordena tudo aqui para nós, né? Se eu for começar a falar o nome das pessoas aqui, daqui a pouco eu vou ficar o dia inteiro aqui, ainda não vou falar as pessoas, e alguém vai ficar bravo comigo. Vai dizer, é todas as pessoas que têm colaborado. Irmãos, nós estamos, hoje parece que é o último dia da série, né? Sobre perdão, e eu fiz algumas anotações aqui. Eu li mais ou menos, eu calculei mais ou menos que cada parte leva 35 minutos. Fiz 4 partes, dá mais ou menos 140 minutos, 2 horas e 20, né? Certo? Mais ou menos para a gente fazer isso aqui. Palavra que levaria, certo? Se eu fosse a gente falar todas as coisas que tem aqui. Mas eu sei que Deus tem um tempo que Ele reserva para nós, Ele nos dá para a gente fazer essas coisas, né, irmãos? E nós estamos nessa maratona aqui de perdão. E hoje eu pensei em algumas coisas que talvez não tivesse sido falado, ou tivesse falado muito pouco a respeito desse perdão, né? Mas o dicionário diz que perdão é remissão de pena, desculpa, indulto. Perdão é uma ação humana para se livrar alguém de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida, etc. É um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento. Olha, mano, é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, de rancor, ou qualquer outro sentimento negativo que de uma determinada pessoa, ou da gente mesmo, né? E o perdão começa em Deus. Eu dizia uma coisa que precisa lembrar os irmãos, que cristianismo é perdão. Jesus Cristo veio aqui e morreu na cruz para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Certo? E então isso, o perdão partiu dos céus. E nós estamos falando que nós temos que perdoar os outros. Mas vocês sabem de uma coisa, irmão? O nosso perdão para os outros é muito limitado. Que eu só posso perdoar uma pessoa que me ofendeu. Isso eu posso perdoar. Quem ofendeu o pastor Gilmar eu não posso. É só o pastor Gilmar ou é Deus que pode perdoar. Veja bem, então quando nós estamos falando do perdão que nós devemos liberar, é o perdão de alguém que fez alguma coisa para nós, certo? Só para nós. Só eu posso liberar esse perdão e Deus. Então quando você pedir perdão para alguém, a pessoa não liberar o perdão para você, peça para Deus. Deus pode, tá? Amém? Certo? E quero até lembrar uma coisa assim, a respeito do perdão. Quando Davi cometeu um pecado, acho que foi no recenseamento, né, que ele fez, sem autorização de Deus, que Deus mandou para ele, você escolhe o que você quer. Você quer cair na mão dos seus inimigos? Você quer o que é a pesca? O que você quer? Ele falou assim, eu prefiro cair nas tuas mãos, porque o Senhor é misericordioso. Amém? Ele preferiu isso aí. E o perdão, agora, esse perdão humano é ordenado por Deus. E nós vemos pessoas, na Bíblia, pessoas que perdoaram, né? Jacó, você lê a história dele, que ele saiu de lá, com medo do irmão dele, e ele voltou para a terra de origem dele, da família dele, ficou lá muitos anos. Depois ele voltou e ele queria dar um jeito de aplacar a ira do irmão. Aí ele mandou um punhado de presente. Presente naquele tempo era gado, né? Era ovelha, era a riqueza que existia naquele tempo era isso aí, certo? Ou então é ouro, prata, mesmo, né? Mas ele pegou e mandou.
lá, mandou aquelas coisas todas lá para aplacar a ira do irmão. E nós vemos, irmão, que nós só falamos as coisas erradas de Esaú, mas Esaú perdoou ele. Esaú perdoa. Então é um tipo de perdão. Já José, os irmãos dele venderam ele no Egito. Ele foi lá, reconheceu, pegou e falou para eles: olha, eu sei que vocês fizeram isso, fizeram mal para mim, mas Deus transformou isso em bênção. Agora é outra vida. Vai lá, traz meu pai, traz o papai aqui, vamos viver todos juntos. E eles ficaram morrendo de medo quando Jacó morreu. Ele disse: agora José vai se vingar de nós. José disse: não vou me vingar de vocês, não. Eu vou cuidar de vocês ainda. Vou cuidar de vocês. Então, nós vemos assim, né? Outras pessoas estão falando perdão humano. Jesus perdoou todo mundo, né? Mas vocês imaginam Estevão sendo apedrejado e pega e olha para o céu: Pai, não leva em conta os pecados desses homens. Ele morreu perdoando. Então isso é exemplo que nós devemos seguir. Bom, eu abri a Bíblia, Colossenses, para a gente não ficar falando, que tem muitas citações bíblicas, mas eu peguei Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Vou ler o 12 também, que diz assim: revesti-vos, pois, como eleito de Deus e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Meus amados irmãos, eu li o versículo 12 porque está tudo ligado. Resistivos, de entranhas de misericórdia, de benignidade. Mas sem misericórdia, sem benignidade, sem humildade, sem mansidão, sem essas coisas, a gente não perdoa. A gente precisa estar revestido disso aqui, não é? Tudo o amor que está no nosso coração. Me lembrei, eu quero pedir perdão para a igreja. Sabe por quê, pastor Gilmar? Quero pedir perdão para a igreja? Porque no nosso dia a dia, alguma coisa a gente faz que pode magoar o irmão. Às vezes simplesmente porque eu estou conversando com o irmão, eu não cumprimento o outro porque estou distraído, certo? E a pessoa às vezes pode ficar triste com a gente, pode ficar magoada por causa de coisinha simples. Porque eu também gosto de receber atenção. Então eu creio que todos. E outras coisas. Quando nós estamos pregando aqui, de vez em quando a gente se empolga com um assunto e a gente não pensa que falou determinadas coisas podem machucar alguém. Certo? Nós corremos risco. Nós vivemos correndo risco. E eu sei que quando nós pregamos, nós estamos sendo julgados também pelos irmãos, certo? E muitas vezes os irmãos têm razão. Eles dizem assim: o pastor vem pregar e não se prepara direito. Ele fala uma coisa, devia ter completado isso aqui, devia ter completado. Eu sei que não dá tempo de falar tudo, mas de qualquer jeito, eu devo um pedido de perdão para a igreja. Nós estamos falando de perdão e eu quero que vocês me perdoem de todos os erros que eu cometi, que eu vou cometer ainda. Certo? Vocês me perdoam, viu, irmãos? Eu amo vocês, isso garanto para vocês. Eu amo e quero o bem de todos vocês. Então nós estamos falando aqui desse perdão. O Antigo Testamento ensina sobre perdão. Que no Antigo Testamento também é sobre nós, irmão, o povo de Deus sempre precisou de perdão.
sempre precisou de perdão. Adão e Eva pecaram. Eles precisavam do perdão de Deus. Sabe? Veja bem, tem uma coisa, responsabilidade. Todo pecado atrai um castigo, viu, irmãos? No Antigo Testamento a gente via muito disso aí. O pecado exige um castigo, certo? O pecado que nós cometemos e que fomos perdoados exigia um castigo. E um castigo muito grande, irmão. Exigiu a crucificação do Senhor Jesus, que tomou as nossas dores. Ele tomou as nossas dores e disse: Pai, eu vou lá e eu vou pagar a dívida deles. Então, isso que por isso que a gente tem que fugir do pecado. O pecado tem um preço, sim. Ele sempre tem um preço. Mas desde aquele dia que Adão pecou, o Senhor pegou, fez para ele lá, já fez uma roupa para ele, a roupa de pele, já custou a vida de um animal, já custou o sacrifício de algum animal. Então, pecado. E antigamente era assim que se fazia. A pessoa cometia pecado e depois levava os pecados para os outros. Agora, eu quero dizer uma coisa para os irmãos: o perdão de Deus é completo. Eu só vou ler um versículo aqui. Eu acho que espero que seja esse realmente o que eu estou querendo. É Isaías 43, 25, deixa eu ver. Aqui. Isaías. Ainda bem que quando a gente está fazendo estudo, até a Rafinha está lá correndo atrás dos versículos para a gente, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. É esse mesmo. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Vocês querem um perdão maior do que esse, irmão? Dos teus pecados eu não me lembro. Até lembrei de um caso que eu ouvi, não sei se eu ouvi, se eu li, de um moço que ele cometeu um pecado grave. Ele cometeu um pecado grave. E ele se arrependeu no fundo da alma. Pediu perdão para Deus, suplicou, mas como o pecado, ele achava que o pecado era grave demais. Ele não se sentia perdoado. Ele não tinha convicção do perdão. E o diabo sempre acusa, né? O diabo, isso aí você não tem jeito, você fez. E aquela coisa assim, ele ficava com aquela coisa. Um dia ele foi numa reunião de oração, e daquelas reuniões, pastor, que parece alguém ali e começa a profetizar e tem uma revelação aqui, uma revelação ali, aquela coisa, tudo, né? Dizendo, isso aqui, ó, irmão, Deus está fazendo isso na sua vida. Ele pegou esse de joelho chorando, ele pediu para Deus: Senhor, se o Senhor me perdoou, fala para esse moço contar o meu pecado para todo mundo aqui, certo? Aí eu vou saber que o Senhor perdoou. Aí quando ele falou isso aí, o homem que estava lá profetizando pegou e apontou para ele: você que pediu para Deus para revelar o seu pecado, aquilo que você fez, você afastou. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus não vai atender o seu pedido. Sabe por quê? Porque ele disse que esqueceu o seu pecado. Quando ele perdoou, ele esqueceu. Então ele não vai poder lembrar. Deus é assim. Certo? Nós estamos falando de perdoar os outros, então nós temos que lembrar do perdão de Deus. Irmãos, mas tem uma coisa.
que nós precisamos fazer. Todas as coisas têm o equilíbrio. E não é simplesmente eu perdoar. Não, eu perdoo de coração, tudo bem. Mas a Bíblia ensina que a gente tem que fazer alguma coisa com o pecador. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Vai no canto, conversa com ele. Olha, irmão, você fez isso assim, assado. Quem está falando isso aqui, irmão, para fazer isso aqui? Quem disse para fazer assim? Foi o Senhor Jesus Cristo, viu, irmãos? Olha, muitas vezes nós fazemos o conceito errado de alguém que toma uma atitude. Mas diz assim, vai só você e ele. Certo? E se ele te ouvir, você ganhou, seu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não os escutar, diz a igreja. Quando se fala da igreja, irmão, é claro que a gente vai procurar a liderança da igreja. Certo? A liderança da igreja. E a igreja, e se não escutar a igreja, considera como gentio e publicano. Quer dizer, não considere mais ele como membro da igreja. É isso aqui. Gente, pecado tem consequências. Nunca esqueça disso aqui. Agora, e como é que eu fico? Diz, da minha parte, ele está livre. Se ele quiser o perdão, agora ele vai ter que pedir perdão para a igreja, né? Não é mais para mim. Certo? Mas naquilo que depende de mim, eu não vou guardar rancor, não vou guardar mágoa, não vou fazer mal, não vou me vingar, não vou fazer nada. Amém, irmãos? Isso é ensinamento para nós. E nós vamos ver. Agora, aí diz assim, esse ensinamento repete também em Lucas, no capítulo 3, no capítulo 17, versículo 3 e 4 também, esse ensinamento é repetido. Né? Fala assim, né? Chama a atenção dele. Se arrepender, perdoa. E aí fala, se arrepender, perdoa. E se ele pecar 7 vezes no dia contra você, e 7 vezes pedir perdão, perdoa. Você sabe o que é isso, irmão? O nosso coração não pode ter rancor. Não pode ter rancor. Bom, mas tem uma coisa que nós estamos falando sempre de nós liberarmos o perdão, né? Nós temos que estar pronto para liberar o perdão. Agora, também tem uma coisa, irmãos. Se a gente erra, a gente também tem que pedir perdão. Tem que pedir perdão. E eu vou passar aqui para os irmãos uma coisa. Eu não vou nem passar coisa da Bíblia. Vou passar coisa que uma psicóloga passou aqui. O nome dessa psicóloga é Luísa Fátima de Andrade. Certo? Ela disse assim, que pedir perdão é uma responsabilidade que nós temos, responsabilidade pessoal. Quando nós pedimos perdão, nós demonstramos essa responsabilidade. Olha bem, o que ela diz. Quando nós pedimos perdão, nós demonstramos que assumimos responsabilidade pelos nossos atos, pelas nossas palavras, por qualquer comportamento que tenha causado dano ou ferido a alguém. Isso mostra maturidade emocional e disposição para enfrentar as consequências dos nossos atos. Como é que eu vou enfrentar as consequências do ato que eu fiz errado? Pedindo perdão. Quando eu peço perdão,
E eu demonstro para a pessoa, olha, pelo menos eu sou responsável por aquilo que eu fiz. Eu fiz errado. E outra coisa, irmãos. Isso está na Bíblia, viu? Se você prejudicou alguém, você deu um prejuízo para ela. Assim, por exemplo, vamos dizer que você cometeu um acidente um acidente de trânsito. Vamos dizer assim, você destruiu uma bicicleta de alguém. Eu vou falar uma coisa, você sabe o que você deve? Você deu uma bicicleta para o camarada. Isso, a gente vê a lei. Os jovens não viram as leis que existiam. Na lei antiga não era assim, irmão Igor. A pessoa deu um prejuízo, ele paga. Se não pagar, vai para a cadeia. Não era assim, era assim. Era assim, porque você prejudicou alguém. Gente, Zaqueu reconheceu. Ele disse assim, olha, se eu prejudiquei alguém, eu vou devolver 4 vezes aquilo. Que a gente vai pagar as coisas com juro. Era isso aí. No meu tempo de criança, eu me lembro com o meu irmão, naquele tempo a gente andava com sling, a gente matava passarinho para comer, certo? Era uma coisa assim, eu não matava, tinha dó, né? Eu mirava assim, e depois tirava da direção. Tinha uma pontaria que vocês irmãos nem imaginam. Tinha espingarda, mirava assim, mas quando eu vinha que ia acertar, puxava do lado para não acertar. Eu tinha dó, certo? Mas eu te matava. E não sei o que, andar com estilingue. Um dia meu irmão foi dar uma pelotada num passarinho, né? Só que a casa do vizinho, da casa do homem lá tinha vidro. E pai quebra o vidro. E sabia que meu pai era bravo. O negócio daquele tempo era na cinta, né? Era na cinta, na voz de marmelo. Ele ficou, aquela coisa toda. Ficou naquele sentimento, disse assim, mas ele deu um prejuízo, pô. E como é que faz, não sei o quê. Eu ficar escondido, deixar o prejuízo. Pegou, resolveu. Eu vou falar com o pai. Pai, eu fui atirar, dar uma pedrada no passarinho e acertei na casa do fulano lá. E não tem ninguém lá. Até cheguei lá para falar com ele, mas não tinha ninguém. Meu pai foi lá, conversou com ele. E vindo lá, aquele lugar, é a coisa mais difícil que tinha. O dia que meu pai veio aqui em Taubaté, comprou o vidro lá, foi lá, fez uma gambiarra, né, um negócio assim para tapar, e foi lá. Isso, porque o prejuízo que a gente deu, a gente tem que pagar. Isso aqui, nos dias de hoje, parece brincadeira, né? Hoje ninguém mais paga o que. Mas nós que somos cristãos devemos aprender isso aqui. Não vamos prejudicar ninguém, tá? Se acontecer, vamos tentar pelo menos pagar. Tá bom? Então é responsabilidade. Outra coisa que acontece quando eu peço perdão é restaurar o nosso relacionamento. O relacionamento fica restaurado, né? O pedido do perdão quer dizer, eu quero me reconciliar com você, eu quero voltar a ser seu amigo, eu quero, né? Eu quero fazer. Gente, mas tem uma coisa. Pedido de perdão não é arranjar desculpas para rapaz. Não, mas eu fiz isso por causa daquilo. Não, é pedido de perdão e eu fiz, eu errei, eu sou culpado. Isso é que pedir perdão. Às vezes a pessoa vai pedir perdão e acaba acusando o outro ainda, né? Gente, então, e o pedido de perdão verdadeiro, ele visa a restauração do relacionamento. E muitas vezes a pessoa que foi ofendida, às vezes ele está querendo até se relacionar, não tem jeito, fica sem graça, certo? Outra coisa, pedido de perdão é um aprendizado. Ele traz o aprendizado e traz conhecimento. Buscar o perdão de alguém é um ato de humildade, reconhecimento de todos os erros. Quando pedimos perdão, demonstramos que estamos dispostos a aprender com nossas falhas, crescer como pessoas e evitar repetir comportamentos prejudiciais no futuro. E depois disso aí tem aquele alívio emocional.
Gente, isso aqui que eu estou falando não tirei da Bíblia, não. Isso aqui eu tirei do pensamento da psicóloga, certo? Que eu citei para os irmãos, certo? O alívio emocional. Você já pensa, quando a gente diz, estou reconciliado, a gente parece que fica leve, não fica? Quando a gente peca com Deus, a gente pede perdão para Ele, a gente se humilha. Quando você sente perdão dele, parece que a gente quer flutuar. Perdão porque a gente pede para os amigos também, para uma pessoa que nos ofenderam. É o mesmo. Pedir perdão também fortalece a empatia nossa, né? Pedir perdão requer que você coloque no lugar de outra pessoa. Você pense o que você fez para ela e pensa se você gostaria que ela fizesse para você. Certo? Isso aí. Isso faz realmente a gente pegar e se arrepender e mudar de... né? Isso aí fortalece a nossa capacidade de relacionamento com os outros também. Amém, irmãos? E eu disse aqui agora, vou falar por que nós devemos perdoar. Algumas coisas, certo? Vou falar para o senhor, a palavra que eu anotei aqui, tem muita coisa para você dizer, poxa vida, já está terminando, não fizemos muito não. Mas por que nós devemos perdoar? Primeiro, o que Jesus Cristo disse quando Ele ensinou o Pai Nosso? Ele ensinou a gente a falar assim, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tem um trecho que fala assim, eu não me lembro onde, agora me perdoe, também não. Tem coisa que está anotada, mas não dá para procurar. Né? Isso quando vocês for orar, você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você. Não. Se você tem alguma coisa contra alguém, se perdoe primeiro. Né? E a gente tem que perdoar para a nossa oração ser ouvida. Ah, tá aqui, não, eu estou sozinho aqui. Aí fica que é mais do que ir lá repreender o camarada. Você já fez aquele nome, mas não perdoou. Perdoa ele. E vamos orar. Certo? E perdoar é mandamento de Deus. Mandamento. É a ordem de Deus. E ordem tem você tem duas alternativas. Ou você obedece, ou você não obedece. Como é bom as Forças Armadas ensinar essas coisas pra gente. Vai falar assim, vai fazer isso. Isso é uma ordem. Você pode até se rebelar contra uma ordem. Mas o que vem depois você não cumprir essa ordem, você vai já sabe. Olha, irmãos, das Forças Armadas a gente aprende o negócio. É hora de atacar. Atacar, você tem que levantar e sair correndo e atacando. E o inimigo está atirando você não pode ficar aqui escondido. Você tem que lutar. Isso é ordem de Deus. Aí tem muitas vezes. E tem outras coisas, mano. Quando a gente fala das Forças Armadas, fala de guerra, as pessoas tem muita coisa, mas isso não é de Deus, depende. Sabe como é que a Bíblia chama o nosso Deus? Senhor dos Exércitos. E tem uma hora que às vezes a gente é convocado para isso, para defender a nossa nação, para defender a nossa. E muitas pessoas ficam com dor na consciência. Não, eu também não quero a guerra. Né? Você tem um hino falando, né? A paz queremos com fervor, né? A guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia trajado, lutaremos sem temor. É bom a gente aprender isso aqui, irmão. As pessoas vão para o exército, vão com mentalidades erradas a respeito dessas coisas. Jesus fala quando ele vai falar, ele fala assim, olha, quando o rei vem contra ti com as forças dele, você não tenta para calcular se dá para você se defender. Ele diz, se o homem
soubesse a hora que o ladrão ia entrar na sua casa, ele vigiaria. Às vezes as pessoas ficam com consciência pesado porque defendeu a sua família. Gente, não é isso. Já estou fazendo desordem aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Acho que prendeu, né? Então, irmãos, são coisas que nós devemos. Então, mas perdoar é ordem de Deus. Nós aprendemos que essas coisas é ordem tem que ser cumprida. Eu falei das Forças Armadas por causa disso aí. Porque ordem, ou você cumpre, ou você é responsabilizado por não cumprir. E cumprir ordem é gostoso. Eu tenho um documento lá em casa. Deus que me perdoe, assim, mas de vez em quando eu gosto de olhar. Gosto de olhar e mostrar para meus filhos. Sim. Eu tenho um documento lá que diz assim: ao cabo João Evangelista de Souza é concedida a presente menção honrosa por sua exemplar conduta e marcante honestidade profissional demonstrada na sua carreira nessa unidade no Oriente Médio. Sabe por que eu recebi aquilo lá? Porque eu cumpri todas as ordens que me deram. Eu fui obediente. Eu fui fiel. Certo? E às vezes a gente gosta de mostrar para os filhos: olha, filho, vale a pena ser fiel. Olha aqui, quanto que vale um documento desse? Tá? Então, irmão, isso aqui nós devemos perdoar porque é ordem. Nós devemos perdoar também porque é a condição para que a gente seja perdoado. Jesus deixou claro, estou terminando, viu, irmãos? Assim, claro. Porque se perdoar dos homens, vosso Pai Celeste vos perdoará. Se não perdoar, vosso Pai não perdoará. Existe até uma dificuldade aí teológica, porque fala que Deus nos perdoou quando a gente não merecia nada. Mas ele pôs as condições para nós. Eu não quero me arriscar, cair numa doutrina, né, que perdoa a Maria, que eu sou, né, uma vez salvo para sempre, e deixar de fazer as coisas que o Senhor mandou. Isso. Aí você pode ter esse sinal de que eu não fui salvo por nenhuma, né? Amém? Porque, então, irmãos, porque isso é condição. E a outra condição é porque Deus perdoa as nossas dívidas. Nós temos que ser semelhantes a Deus. Nós temos que ser semelhantes a Deus. A Bíblia fala: sede santo porque vosso Pai é santo. Certo? O apóstolo Paulo fala, a ousadia dele: sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Nós temos que imitar Cristo Jesus. Nós temos que ser luz. Quando nós oramos o Pai Nosso e dizemos: santificado seja o teu nome, eu não sei o que eu posso fazer para tornar o nome de Deus mais santo. O mesmo santo não existe essa possibilidade. Mas quando fala que lá, eu posso ser testemunho da santidade de Deus que habita em mim. Certo? Se Deus nos perdoou, e fala, tem aquela palavra do homem, o servo incompassível, aquele lá que devia, não sei quanto. O Senhor fala de uma dívida. Tem um que fala de uma dívida. Ele devia, não sei quantos mil, acho que era, 300 mil talentos de ouro. 300 mil talentos de ouro. Um talento é 34 quilos. Uma grama de ouro custa mais de R$1.000. 34 quilos já custa 34 milhões, praticamente, né? Um quilo custa 1.034 milhões. Agora, pensa 300 mil vezes isso aí. Sabe por que essa comparação é desse jeito? Porque a dívida que nós tínhamos com Deus é enorme, muito grande. Então, se nós tivermos uma dívida tão grande com Deus, nós devemos ter perdão, perdoar os irmãos que devem coincidir com a gente. Deus abençoe os irmãos e eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém?